Deus ainda fala com as pessoas? Um jovem foi para o estudo da Bíblia numa noite de quarta-feira. O pastor dividiu entre ouvir a Deus e obedecer à palavra do Senhor. O jovem não pôde deixar de querer saber se Deus ainda fala com as pessoas nos dias de hoje. Após a pregação, ele saiu para um lanche com os amigos e eles discutiram a mensagem. De formas diversas, eles falaram como Deus tinha conduzido suas vidas de maneiras diferentes. Era aproximadamente 10 horas, quando o jovem começou a dirigir-se para casa. Sentado no seu carro, ele começou a pedir: Deus, se ainda fala com as pessoas, fala comigo. Eu irei ouvi-lo, farei tudo para obedecê-lo. Enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho. Pare e compre um galão de leite. Ele balançou a cabeça e falou alto: Deus, é o Senhor? Ele não obteve resposta e continuou dirigindo-se para casa. Porém, novamente surgiu o pensamento: compre um galão de leite. O jovem pensou em Samuel e em como ele não reconheceu a voz de Deus e como Samuel correu para ele. Muito bem, Deus. No caso de ser o Senhor, eu comprarei o leite. Isso não parece ser um teste de obediência muito difícil. Ele ainda poderia também usar o leite, né? O jovem parou, comprou o leite e reiniciou o caminho de casa. Quando ele passava pela 7ª rua novamente, ele sentiu um pedido: vire naquela rua. Isso é loucura, pensou, e passou direto pelo retorno. Novamente, ele sentiu que deveria ter virado na 7ª rua. No retorno seguinte, ele virou e dirigiu-se pela 7ª rua. Meio brincalhão, ele falou alto: muito bem, Deus, eu farei. Ele passou por algumas quadras quando de repente sentiu que devia parar. Ele brecou e olhou em volta. Era uma área misto de comércio e residência. Não era a melhor área, mas também não era a pior da vizinhança. Os estabelecimentos estavam fechados e a maioria das casas estavam escuras, como se as pessoas já tivessem ido dormir, exceto uma do outro lado que estava acesa. Novamente ele sentiu algo. Vai e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa, do outro lado da rua. O jovem olhou a casa, começou a abrir a porta, mas voltou a sentar-se. Senhor, isso é loucura. Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite? Mais uma vez ele sentiu que deveria ir e dar o leite. Finalmente ele abriu a porta. Muito bem, Deus. Se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem. Eu quero ser obediente. Acho que isso vai contar para alguma coisa. Contudo, se eles não responderem imediatamente, eu vou embora daqui. Ele atravessou a rua e tocou a campainha. Ele pôde ouvir um barulho vindo de dentro, parecido com o choro de uma criança. A voz de um homem soou alto. Quem está aí? O que você quer? A porta abriu-se. Abriu-se antes que o jovem pudesse fugir. Em pé estava um homem vestido de jeans e camiseta. Ele tinha um olhar estranho e não parecia nada feliz em ver um desconhecido em pé na sua soleira. Que é? O jovem entregou-lhe o galão de leite. Comprei isto para vocês. O homem pegou o leite e correu para dentro falando alto. Depois, uma mulher passou pelo corredor carregando leite e foi para a cozinha. O homem seguia segurando nos braços uma criança que chorava. Lágrimas corriam pela face do homem e ele começou a falar meio soluçando. Olha, nós oramos. Tínhamos muitas contas para pagar este mês e o nosso dinheiro havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus que me mostrasse uma maneira de conseguir o leite. Sua esposa gritou lá da cozinha. Pedi a Deus para mandar um anjo com um pouco. Você é um anjo? O jovem pegou a sua carteira, tirou todo o dinheiro que havia nela e colocou na mão do homem. Ele voltou-se e foi para o carro enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Ele experimentou que Deus ainda responde aos pedidos. Agora, um simples teste para você. Se você acredita em instintos verdadeiros, ligue para alguém e diga: Jesus te ama e eu também. Você tem 24 horas por dia. Gasta com muitas coisas. Quanto tempo você leva para parar um pouquinho e ouvir Deus e falar de Deus para alguém? Pense nisso. Até breve.